O livro de Ruth, como nós sabemos, é a história de um drama familiar, em que estão presentes diversos dilemas. É a história de uma família atingida pela crise financeira, pela imigração, pelo problema da doença, pelo problema da morte, pelo problema da viuvez, da pobreza, da amargura. É uma história cheia de emoções muito profundas. São apenas quatro capítulos, mas que de fato mexem com a gente, porque a gente vê muitas vezes a nossa história espelhada na face desse livro de Ruth. História de pessoas reais, como você e eu fazem ou faziam parte do povo de Deus, mas que ainda mesmo que fazendo parte da história do povo de Deus, eles enfrentaram dramas e lutas. Mas o livro não é sobre dramas humanos. O livro é sobretudo uma história de ação do poder, do amor de Deus sustentando o seu povo. Porque é isso que Deus faz. Quando o seu povo, quando cada um de nós, você e eu, individualmente enfrentamos os nossos problemas, as nossas lutas, as nossas batalhas, as nossas crises, nós não estamos sós. Nós temos um Deus que em sua infinita misericórdia está agindo, mesmo que na maioria das vezes nós não sejamos capazes de ver, de perceber, de detectar isso. Mas Deus está sempre agindo na história do seu povo para abençoar. E esse livro é uma grande história, é uma grande ilustração dessa verdade tangível e real na nossa vida. Deus está ativo, Deus está cuidando do seu povo. A história acontece na época dos juízes. O povo de Israel caiu em pecado, afastou-se do Senhor, e Deus permitiu que uma grande seca viesse sobre o povo de Israel. Houve uma seca muito demorada, os campos nada produziram, a economia foi completamente comprometida e uma fome generalizada se alastrou sobre todo o povo. Até os mais ricos empobreceram e até as famílias mais abastadas passaram a ter fome. Houve de fato uma grande fome que desestabilizou, que trouxe muita miséria ao povo. Aquela fome, aquela pobreza e aqueles problemas eram resultantes do pecado. Era a mão do Todo-Poderoso tentando corrigir e tentando atrair o seu povo de volta para Ele. E eis aqui a história de uma família no meio dessa geração de pessoas que tinham se afastado de Deus. Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion, viviam em Belém, a casa do pão. E quando a seca se alastrou naquela cidade, ao invés de continuarem ali no meio do seu povo, no meio do povo de Deus, eles fugiram de Belém e foram para os povos vizinhos, para a cidade, para o meio do povo moabita, um povo pagão e rebelde contra Deus. Eles foram buscar pão lá no território de Moabe, fugindo da seca e deixando sua família, deixando sua casa, deixando sua nação de lado. Eles foram em busca de sobrevivência. Era uma família que partia dos territórios de Judá em busca de pão numa terra pagã. Mas aquilo que eles buscavam, eles não encontraram. Aliás, ao invés de encontrarem pão, encontraram algo muito pior. Quando lá chegaram, a família se estabeleceu e começou a viver. Aconteceu uma tragédia. Primeiro, o pai, Elimeleque, vem adoecer e morrer. Depois um outro filho, o Malom, e depois o Quilion. Enfim, no final da história nós encontramos apenas a mãe, viúva, uma velha, Noemi, e suas 2 noras, Ruth e Orfa. 3 mulheres viúvas numa situação de migração em terra estrangeira, sofrendo a realidade do abandono e da fome. Muitas vezes
quando nós pensamos que estamos encontrando respostas para os nossos problemas, nós estamos encontrando abismos. Muitas vezes, quando nós queremos resolver as coisas do nosso jeito, irmãos, nós muitas vezes terminamos piorando a situação. Foi exatamente o que fez Elimeleque. Em boa intenção, ele procurou salvar a sua família da fome. É o que qualquer pai aqui faria. Mas aquela não era uma decisão correta. Não era uma decisão correta porque ele estava deixando para trás a sua nação, o seu povo, para se aventurar no meio de um povo pagão que não amava a Deus. Deixar Judá foi um desacerto muito grande naquela história, e ele terminou complicando a situação da sua família. Meus irmãos, mais tarde nós vemos Noemi voltando para casa, quando Deus abençoa de volta Judá, e a cidade começa a produzir muitos frutos, e há alimento de sobra em Judá. A Noemi sabe disso e volta. A história do capítulo 1 termina com Noemi voltando para a casa de pão, a fim de buscar abrigo outra vez, mas agora ela vem sozinha, sem os 2 filhos, apenas com uma nora, uma mulher sofrida. A história toda é a história de como Deus vai agir na vida dessa família, porque a grande lição dessa história é que geralmente em meio às nossas crises pessoais, embora você e eu não possamos ver, Deus continua agindo providencialmente na nossa vida. Embora eu não consiga perceber, mas em meio às minhas lutas, às minhas crises, às minhas batalhas, Deus está lá. Deus está agindo, Deus está abençoando, e Deus está movendo a história, Deus está agindo para o meu bem. E algumas coisas nós podemos aprender aqui. Primeiro, é o cuidado de Deus nos desacertos humanos. Muitas vezes nós erramos ao tentar resolver as coisas do nosso jeito. No verso 1 diz que ela foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Porque um judeu deixaria o seu povo, deixaria sua nação, deixaria um lugar seguro para criar uma família e ir em busca numa outra terra apenas de pão? Aquela foi uma decisão desacertada, foi uma decisão errada. Primeiro porque ele buscou refúgio entre os pagãos em tempos de crise. Embora a sua intenção parecesse ter sido uma decisão certa, ela estava errada. Ele tinha que permanecer em Judá, tinha que permanecer buscando a Deus, tinha que dizer para a nação que aquilo que estava acontecendo em Judá era resultado do pecado de Judá, e que eles deviam se arrepender e buscar a Deus para que Deus se voltasse para eles. Mas não, ele fugiu para Moabe, e aquilo foi uma decisão errada. Ele deixou assim de confiar em Deus e de buscar a sua intervenção para aquela crise. A gente não vê Elimeleque orando, a gente não vê Elimeleque buscando a Deus em meio àquela crise. Não, ele vai resolver as coisas da raça, do seu próprio jeito. Não é assim que eu e você fazemos também? Quando nós enfrentamos as nossas lutas, e quando deveríamos nos voltar para Deus, quando deveríamos nos voltar para o Senhor, nos ajoelharmos e clamarmos a Ele e dizermos: Senhor, eu não sei o que está acontecendo com a minha vida, eu não sei porque a Tua mão está sobre mim, mas eu me arrependo e eu volto para Ti, e eu me entrego a Ti, e eu clamo a Tua presença. Não, o que nós fazemos? Nós tentamos resolver do nosso próprio jeito, nós buscamos dar o nosso próprio jeito, e aí muitas vezes, como aconteceu com essa família, nós só pioramos a situação. As coisas se complicam mais para nós. Irmãos, quando a crise bate à porta na vida de um cristão, a melhor escolha nem sempre é fugir. Geralmente há 3 maneiras da gente enfrentar uma crise, 3 maneiras. A primeira é suportá-la silenciosamente. A segunda é fugir. E a terceira é usar essa crise a nosso favor. O nosso irmão Elimeleque, com a sua família, tomou o caminho mais fácil. Apertou aqui, ele correu para lá.
foi buscar solução no meio dos pagãos. O problema é que aquela era uma decisão errada. Ao invés de enfrentar com fé, enfrentar com esperança, enfrentar confiando em Deus, buscar a Deus para que ele pudesse suplantar aquela crise, não, ele foi viver no meio dos pagãos. Irmãos e irmãs, nós devemos compreender de uma vez por todas que a nossa vida está nas mãos de Deus. Aconteça o que acontecer com a nossa vida, com o nosso futuro, com o nosso destino, nós estamos nas mãos do Senhor. O crente não é refém da sorte, não é refém do destino, não é refém do acaso. Há uma música dos Titãs muito antiga que diz assim: o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso não protege ninguém, o caos não protege ninguém. O crente não tem sorte nem azar, ele tem um Deus que age em todas as situações. Ele tem um Deus que está agindo a todo instante, a toda hora, para o nosso bem. É por isso que nós não devemos ficar imaginando que a nossa vida, pelo fato de estarmos vivendo uma crise financeira, uma crise conjugal, uma crise espiritual, é que nós estamos vivendo um momento de azar, de má sorte. Na verdade, nós precisamos nos voltar para Deus em todos os momentos e pedir que Ele intervenha na nossa vida, pedir que Ele coloque sua mão sobre a nossa vida e ao mesmo tempo nos voltarmos para Ele. O Brasil está vivendo nos últimos anos, tem vivido nos últimos anos uma crise política, moral e financeira muito grande. E eu acho que essa crise política, moral e financeira, além da nossa responsabilidade pessoal, ela é sobretudo resultado das nossas escolhas, dos nossos pecados, dos nossos erros enquanto nação, enquanto país. E que a única forma de corrigir não é apenas votar. A gente vê, e só o que a gente vê e ouve nas propagandas políticas é que as pessoas dizem assim: agora é tempo de mudar o país, votem fulano, votem cicrano, votem sei o que. Mas nós estaremos votando em pessoas que caem, que fracassam, que pecam e que, por melhores que sejam, o que nós precisamos não é apenas mudar pessoas, mudar de pessoas. Nós precisamos pedir que Deus mude as pessoas, que Deus mude a cada um de nós, transforme cada um de nós, para que nós possamos nos ajustar aos seus planos. Há um governo de Deus sobre todas as coisas. O mundo e a nossa vida não é um avião desgovernado que não sabe para onde vai. Não, pelo contrário, a minha vida e a sua vida está sendo guiada por Deus. Aconteça o que acontecer, o que quer que tenhamos que enfrentar, nós vamos enfrentar com hombridade, com fé, com confiança em Deus, porque a fé em Deus não é uma fuga. A fé em Deus não é, como dizia Marx no Capital, que a fé seria uma espécie, que a religião seria uma espécie de ópio do povo, que entorpecia o povo, que faria com que o povo aceitasse a sua condição de exploração social. Ele estava completamente equivocado. A fé não é uma força passiva que nos faz aceitar a realidade calados como ovelhas mudas. Pelo contrário, a fé é uma força proativa em confiar em Deus, em entender que Deus está no controle de todas as coisas e permitir que Ele nos transforme, que transforme não só pessoas, mas transforme sistemas e transforme também a nação. Porque o pecado humano está em todas as esferas. O pecado humano que começa nas pessoas se alastrou para as estruturas sociais, para as instituições, para os governos, para os sistemas econômicos e políticos da nossa nação. O que nós precisamos entender é que a fé não é uma fuga, é uma força que Deus nos dá para confiar nele,
aconteça o que acontecesse com a nossa vida e com o nosso futuro. Olhe para mim, talvez alguns de vocês chegaram aqui nessa noite enfrentando crises, problemas gravíssimos na vida financeira, na vida conjugal, e você se sente como que completamente sem forças para lutar, como que alguém que está sem saída para agir. E é nessa hora e sempre que nós precisamos aprender a confiar em Deus, e a buscar em Deus, e a pedir a intervenção de Deus. Vem, Senhor, entra na minha causa, toma a minha luta, toma a minha batalha. Vem, Senhor, eu sou teu, a minha vida pertence a ti. Domingo passado eu disse que quando nós andamos muito ansiosos, quando as preocupações tomam conta de nós, quando nós estamos muito preocupados, nós devemos substituir as nossas preocupações pelas orações. E é verdade. Muitas vezes nós ficamos lamentando a crise, lamentando os apertos, lamentando os aperreios, lamentando as dificuldades, ficamos lamentando a impossibilidade de progredirmos, de crescermos, de ter uma vida melhor. Mas a grande questão é, nós temos feito o que precisa ser feito, e a primeira coisa que precisa ser feita é buscar a Deus, igreja, é buscar o Senhor, é se voltar ao Senhor, que foi uma atitude exatamente que o nosso irmão Elimeleque não fez, e ele complicou tudo, quando achou que estava procurando a vida da sua família lá em Moabe, e terminou achando a morte. Em segundo lugar, o cuidado de Deus se manifesta nos acertos humanos. No verso 6 diz que quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera ao auxílio do seu povo, dando alimento, ela decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Depois de um tempo, depois de se achar completamente destruída a família, ela ouve que mais uma vez Deus veio em benefício de seu povo. Porque preste muita atenção, irmãos, Deus, Ele age, Ele fere, mas Ele cura. Deus, Ele põe sua mão sobre uma nação, mas não para sempre. O coração do Senhor está sempre direcionado a nós. Basta que o seu povo se curve, basta que o seu povo se humilhe, basta que o seu povo se volte para Ele. Ele mais uma vez retém a vara da justiça e mira sobre nós a sua bondade. A ira do Senhor não dura para sempre. É por isso que em 2 Crônicas nós ouvimos Ele mesmo dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se me humilhar, orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. As crises não duram para sempre, os problemas não duram para sempre, não podem durar para sempre, porque nós temos um Deus que age na nossa vida. Quando Noemi soube que Deus agora reteve a vara da punição sobre Judá e veio com bondade sobre o seu povo, ela se lembrou do quanto Deus era fiel. Na sua ira, Deus havia se lembrado da misericórdia. A mesma mão que fere é a mão que cura. O mesmo Deus que disciplina é o Deus que restaura. O mesmo Deus que envia fome também envia pão com fartura. A crise não dura para sempre. No meio da crise, Deus abre uma saída, abre uma porta. Ele lembra ao seu povo que Ele é Deus provedor, é Ele que restaura. O vale da ameaça se transforma no vale da bênção. O vale do árido, do deserto, se transforma num manancial. Deus é especialista em acudir o seu povo. E agora Ele fez chover sobre Judá, e muitas plantações, e uma superabundância de colheitas veio sobre o povo, e o povo saiu do aperto e da miséria, porque eles voltaram para Deus. Deus permite que vez ou outra você e eu enfrentemos crises, para que nós possamos avaliar qual é a nossa parcela de culpa desses problemas. Seria resultado dos meus pecados? Se não dos meus pecados, mas dos pecados da nossa nação, dos pecados do nosso povo?
Deus, quando permite sofrimento sobre o povo de maneira geral, como o que o Brasil tem enfrentado nos últimos anos, Ele quer que o seu povo se volte para Ele. Ele quer que a sua nação, os seus eleitos, se voltem para Ele para clamar, para interceder e para dizer: Deus vem sobre a nossa nação, Deus vem minorar a dor do que passa fome, Deus vem minorar os que sofrem, Deus vem abençoar o teu povo. Ele quer que a sua igreja se volte, se humilhe e clame por Ele. Agora em Belém, mais uma vez, Belém tinha se transformado em casa de pão, e Noemi acertadamente decidiu voltar. Olha, talvez você esteja vivendo um problema hoje e ache que esse problema está se prolongando por muito tempo, mas eu quero dizer para você que nenhum problema dura. Os tempos duros não duram. Pessoas que confiam em Deus é que permanecem firmes até o fim. Permaneça firme no Senhor, confie no Senhor, por mais dura que seja a sua luta, por mais forte que seja a sua provação, por mais atribulada que seja a situação que você está vivendo hoje, Deus vai agir, vai intervir na sua vida. A qualquer momento a mão do Senhor reterá esse problema, a mão do Senhor retirará de sobre a sua casa, de sobre a sua vida, o que quer que você esteja enfrentando, e cobrirá a sua casa e a sua vida de abundantes bênçãos para a glória dele. Amém? O que Ele quer é que o seu povo tenha confiança nele e em sua palavra, que não vá buscar pão onde só há morte, que não recorra a deuses estranhos, que não ponha a sua esperança no homem. Eu acredito que a política no nosso país pode melhorar o país, mas eu não sou mais menino para achar que o Brasil vai mudar porque o político de esquerda ou de direita, ou porque ideologia tal, ou porque sistema econômico tal. Não acredito mais nisso, porque os seres humanos estão contaminados de pecados, e porque por melhor que sejam as suas intenções, eles erram e eles contaminam tudo que tocam. Nós contaminamos tudo que tocamos com os nossos pecados. Eu acredito que o país, que a cidade muda quando Deus muda pessoas, quando Deus transforma pessoas. É o poder que o Evangelho de Deus tem em, de fato, irmãos, mudar pessoas. Não adianta mudar de partido, de A, B, C ou D, se os pecadores continuam da mesma forma. Deus quer que nós confiemos nele em todos os momentos. E se você, meu irmão, está hoje talvez desempregado, talvez esteja hoje vivendo uma crise financeira na sua casa, não se desespere. Haja proativamente, confiando em Deus, buscando nele forças para lutar, para continuar batalhando e pedindo: Deus, dá-nos um tempo de refrigério sobre a minha casa, sobre a minha família e sobre a minha nação. Em terceiro e último lugar, o cuidado de Deus se manifesta no meio da amargura humana. É muito interessante, nos versos 20 e 21 diz assim: mas ela respondeu: não me chamem Noemi, me chamem Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida amarga. De mãos cheias eu parti, de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraças. É interessante que quando Noemi regressa para Judá com sua nora, na verdade, e quando os moradores da cidade veem aquela mulher que partiu daquela região, uma jovem robusta, forte, cheia de esperança, veem uma senhora já de idade, abatida, uma senhora bastante sofrida, eles não conseguem. Será aquela mulher Noemi? Seria ela uma velha cansada, abatida, amargurada? Noemi quer dizer, em hebraico, quer dizer
amável, encantadora, uma mulher agradável. Mas quando os moradores da cidade, aquela é Noemi, de fato é Noemi, Noemi, seja bem-vindo de volta à nossa cidade. Ela disse: não me chamem mais Noemi, me chamem Mara. A palavra Mara quer dizer amarga, algo muito amargo. Me chamem Mara, porque eu estou vivendo grande amargura. Eu estou vivendo grande amargura, porque perdeu o esposo e os 2 filhos. Noemi sofreu perdas humanas, perdas materiais, e vem uma mulher de volta à cidade de Judá, outra pessoa, aquela mulher vigorosa, cheia de esperança, cheia de confiança. Veio um farrapo de gente, a fé estava profundamente comprometida, uma mulher revoltada com Deus. Ela diz: não me chamem de Noemi, me chamem de Mara, porque o Todo-Poderoso me pôs em desgraça. Ela atribuía todo aquele sofrimento a Deus, quando de fato Deus não tinha agido na vida nesse sentido. Deus não traz desgraça sobre o seu povo, Deus apenas permite que nós tomemos decisões, e quando nós tomamos decisões sem a orientação de Deus, nós mesmos cuidamos de atrair desgraças para a nossa vida. Era uma mulher amargurada, era uma mulher triste, era uma mulher cuja alma estava amargurada, em revolta, porque estava sofrendo com as perdas que havia sofrido naquele caminho. Mas Deus estava começando na história de Noemi. Quem vai estudar o livro todo vai perceber que é dessa mulher amargurada, ferida, que Deus vai suscitar a descendência do rei Davi. E do rei Davi vem nada mais, nada menos, Jesus, o Filho de Deus. Uma família totalmente quebrada, arruinada pelos problemas da vida, vai ver a glória de ter um descendente no trono de Israel. Mas muito mais do que isso, vai ver a glória de dar a origem ao Filho de Deus. E é nesse sentido que, em meio a histórias mais escalabrosas, é nesse sentido que, em meio a histórias de caos, de ruínas, das cinzas, dos escombros de destruição, de caos, que Deus faz brotar a esperança, que Deus recomeça de novo na vida de cada um de nós. É por isso que a gente nunca deve perder a esperança, porque não importa onde tenhamos chegado, não importa se já estejamos no fundo do poço, Deus é poderoso para ir lá e pegar na nossa mão e nos pôr de pé e mudar a história de uma família arruinada, falida, empobrecida, com perdas humanas, vai ser completada na história de uma família que deu origem ao Filho de Deus, do ponto de vista humano. Que tal? Que tal? Como Deus estava acima de todas as situações, agindo para abençoar uma família que estava em cinzas. O que nós podemos aprender aqui? É que não existe histórias, não existe casos sem solução para Deus. Não existe caso em que você possa dizer assim: acabou, foi só sofrimento, foi só problema. Não existe. Deus é poderoso para agir nos bastidores das nossas histórias, dos nossos dramas pessoais, e mudar a história a nosso favor e a nosso bem. É por isso que está escrito em Romanos capítulo 8, verso 28, leia comigo, vamos lá? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Sabemos que Deus age, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus,
que são chamados no meio para cumprir os propósitos de Deus. Numa história de uma família nas cinzas, Deus fez brotar uma bela geração, e uma geração de pessoas que deu origem ao Filho de Deus. Eu não sei como está a sua vida hoje. Talvez a sua fé esteja aos frangalhos, talvez a sua vida financeira esteja arruinada, talvez a sua vida espiritual esteja sofrendo embates, talvez a sua vida emocional esteja abalada, talvez a sua vida espiritual esteja sofrendo, talvez você esteja vivendo problemas familiares graves. Eu não sei o que você está enfrentando, mas eu só sei que o que Deus mandou eu dizer para você nessa noite foi isso: Ele está agindo na sua vida e vai mudar a sua história para a glória dele. Amém? Todas as coisas cooperam, porque Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Não há caso sem solução, não há casos impossíveis para Deus. Tudo é possível. Ele faz brotar a esperança no deserto. Ele faz brotar fontes de águas vivas em meio ao mais árido deserto. É por isso que Paulo diz assim: por isso estou sofrendo essas coisas, todavia eu não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele grande dia. Deus é maior que os seus problemas. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga: Deus é maior que os seus problemas. Deus transforma o caos em cosmos. Ele transforma os vales em mananciais. Ele transforma tragédias em cenários de esperança. Enxuga as nossas lágrimas, acalma a nossa dor e coloca os nossos pés na estrada da vitória. Quando a nossa causa parece perdida, quando a nossa história parece ser apenas de fracasso, Deus mostra que Ele é especialista em mudar rumos, em mudar histórias. Quando julgamos que todas as circunstâncias suplantaram a nossa esperança, Deus chama à existência a nossa vida e diz: haja luz. Que hoje, meu irmão, haja luz no seu casamento, que hoje haja luz na sua vida financeira, que hoje haja luz na sua vida emocional, que hoje haja luz na sua vida espiritual, que hoje Jesus entre com providência e apenas com uma palavra mude toda a história da sua vida. Nenhuma crise jamais pode anular os propósitos de Deus. Deus governa todas as coisas. Se agarre aos planos de Deus, se mantenha de pé, confiando no Senhor, e não permita que a amargura, que a murmuração o afaste de Deus. Ele é poderoso para guardar a sua vida e vai guardar você até o dia final. Em Marcos capítulo 10, verso 30, tem um texto muito bonito. Jesus confortando seus discípulos e disse: tenham calma, minhas ovelhas, e quanto a vocês, até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Não se apavorem, porque eu cuido de vocês. E aí diz a palavra de Deus: lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês.